Então agora vamos falar mais um pouco sobre autopercepção. Dentro da autopercepção, então além de nós conseguirmos perceber e nomear as nossas próprias emoções, a gente também tem que conseguir fazer uma autoavaliação precisa de nós mesmos. O que isso significa? Que nós temos que conseguir identificar e reconhecer os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas. Então, quais são os seus pontos fortes, os seus talentos? No que você é bom? Pensar sobre isso é fundamental e também identificar as fraquezas, aqueles aspectos que você precisa melhorar, que você tem que desenvolver. E vai ter uma atividade para te ajudar a pensar sobre isso, sobre os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, os aspectos que você precisa desenvolver. Só é possível melhorar se houver consciência de quais são os aspectos que precisam ser desenvolvidos. Então não tem como eu passar por um processo de desenvolvimento, de crescimento pessoal ou profissional, se eu não sei o que eu preciso melhorar. Então o primeiro passo é reconhecer quais são esses aspectos. Então fazer essa avaliação de si mesmo é bem importante. E a aceitação é o primeiro passo para qualquer mudança. E aqui entra algo que nós chamamos de autocompaixão. Então, em vez de a gente ficar se criticando ou se cobrando eternamente por uma dificuldade que nós temos, a gente precisa aceitar, né? Então, reconhecer é uma dificuldade, eu não sou bom nisso, eu não consigo, e tudo bem, porque ninguém é bom em tudo. Então, se é algo que está me limitando, eu tenho que buscar melhorar e desenvolver. Mas ficar me criticando por causa disso não vai me ajudar. Então, aceitar em primeiro lugar. E depois a gente pode começar a desenvolver isso, tá? Então, toda mudança primeiro precisa disso, da autoaceitação. Então, cuidado com comparações injustas, ficar se comparando com pessoas que estão num outro patamar ou numa outra condição não nos ajuda a evoluir. Só faz a gente se sentir pior. E a questão da autocrítica elevada, a gente se criticar muito e o tempo inteiro por coisas que não precisa, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente está fazendo isso, a gente está se sabotando. Então vamos pegar mais leve com nós mesmos para que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades. Porque até que a gente fica preso nisso, nessa autocrítica, nessa autocobrança, a gente pouco consegue desenvolver, tá? Então, depois de aceitar, de reconhecer que não somos perfeitos, que temos nossas limitações, a gente tem que traçar um plano de desenvolvimento. Mas também temos que reconhecer os nossos pontos cegos. Todo mundo tem ponto cego. Coisas que o outro vê em mim, que o outro enxerga, mas eu não percebo, tá? Como é que a gente descobre os nossos pontos cegos se eles são cegos para nós? Através do feedback. Não tem outra forma. Eu preciso que o outro me diga o que ele está percebendo de mim. Você já pensou sobre isso? Você sabe como as outras pessoas te enxergam? Como que elas te veem? Tem gente que diz que não quer nem saber. Só que até que a gente ficar nesse não quero saber, eu vou continuar com os pontos cegos e não vou melhorar aqueles aspectos. Pode ser que a outra pessoa nos veja de um jeito que nós não somos. Mas se ela tá vendo daquele jeito é porque alguma coisa na forma que eu tô me comportando fez ela pensar assim. Então eu também tenho ali um ponto para corrigir, para aperfeiçoar. E é importante olhar para isso. Então solicitar feedback é uma habilidade das pessoas emocionalmente inteligentes. Perguntar para as pessoas, estar aberto a receber o feedback das outras pessoas. Os profissionais de alto desempenho têm essa característica. Eles têm sede de feedback, eles querem saber o que as outras pessoas pensam, como elas estão vendo o trabalho deles, e isso os diferencia. Então nós temos que aprender a solicitar e depois aprender a receber esse feedback que vem das outras pessoas. E o que fazer com essa informação? Então, algumas dicas para receber feedback. Estar aberto e demonstrar isso para as pessoas através do nosso comportamento. Então, não adianta eu dizer, eu falar, verbalizar para a pessoa que eu quero um feedback, mas na medida que ela vai falando, eu vou me escondendo, me afastando, me fechando. Ela vai parar de falar ou ela não vai ser verdadeira. Então, eu tenho que realmente estar disposto a ouvir. E isso não é fácil, porque se a pessoa falar de um ponto cego,
nós não vamos concordar, porque nós não enxergamos aquilo. Então temos que ter essa consciência que ela pode estar falando de algo que ela percebe, e comportamento é percepção, e eu preciso trabalhar essa informação em mim. Então aceitar e depois pensar sobre isso, tá? E isso vai ampliando a nossa visão de nós mesmos, ou seja, vai ampliando a nossa autopercepção. Então, mostre interesse em saber o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça questionamentos, pergunte, ouça atentamente, não rebata, não retruque. Se você está solicitando um feedback, receba. Você não precisa concordar com tudo que a pessoa está falando, mas você não precisa ficar discutindo com ela também, porque senão as chances de ela nunca mais te dar esse retorno é muito grande. E não é isso que a gente quer receber feedback. Se não estiver claro, pergunte, questione, para não ficar com dúvidas, mas sempre de uma maneira assertiva, adequada. E depois disso, procure alternativas para o seu comportamento. Então, pense o que você pode fazer para melhorar aquele comportamento, enfim, que a pessoa te falou no feedback, tá? Então, receber feedback é uma forma de ampliar nossa autopercepção, de enxergar os nossos pontos cegos, trazer eles à luz, e aí eles vão deixar de ser pontos cegos, e de melhorar o nosso desempenho. Então, isso na vida profissional vai fazer toda a diferença. Então, é uma prática que nós temos que colocar no nosso dia a dia, solicitar e receber o feedback, para aumentar a nossa autopercepção. E essa é a dica dessa aula, desse vídeo, e depois nós vamos falar sobre como gerenciar as nossas emoções. Então, a gente já viu como perceber elas, a importância que é identificar, compreender, nomear as nossas emoções, saber por que nós estamos sentindo isso. Tá, daí já entendi o que eu estou sentindo. O que eu faço com isso? Ou como eu vou controlar, administrar essas emoções? É o tema da próxima aula.